Nesse vídeo eu vou te mostrar como eu criei um projeto de IA que é uma máquina de gerar vendas para um e-commerce. Essa IA ela consegue prospectar clientes, conscientizá-los sobre o produto e fechar vendas sem precisar de um humano. E o melhor de tudo é que eu não precisei saber nada de programação para fazer esse projeto acontecer. Eu utilizei ferramentas de automação 100% no-code, como essa daqui que está na tela, que é a ferramenta do N8N, e eu utilizo há 18 meses para criar projetos como esse para minha agência de IA, que eu crio esses projetos de IA para outros clientes. Ela é chamada Maven AI Solutions. E nesse vídeo eu vou te mostrar passo a passo como eu criei esse projeto sem precisar programar nada. Eu vou começar esse vídeo com a apresentação de um mapa mental, essa é a maneira que eu unifico a linguagem entre eu, o meu cliente e os meus desenvolvedores na minha agência de IA, a Maven AI Solutions. E esse projeto aqui de automação para vendas e atendimento ao cliente para um e-commerce, esse e-commerce ele vende produtos de cosmético para cabelo e toda a estratégia deles gira em torno de tráfego pago, seja Meta Ads ou Google Ads, para levar o cliente para o Instagram. E é lá no Instagram que eles despertam consciência sobre o produto, eles gravam vídeos sobre os produtos que ele tem, fazem posts sobre catálogo de produtos e vários posts conscientizando sobre o produto também, além de fazer stories diariamente sobre esses produtos. Só que a etapa de conversão desse funil de vendas não acontece exatamente dentro do Instagram. Acontece dentro do WhatsApp, onde eles recebiam um volume cada vez maior todos os dias para fechar as vendas dentro do WhatsApp. E é aí que entra o X da questão. Enquanto você investe cada vez mais em tráfego pago, você vai recebendo mais pessoas aqui no seu fundo de funil no WhatsApp. E essa etapa de conversão aqui dependia diretamente de pessoas para esse e-commerce. Então, cada vez mais que eles recebiam mais leads, eles tinham que contratar mais gente para atender esses leads dentro do WhatsApp. E quando você recebe uma demanda muito grande de pessoas, para uma pessoa só atender, geralmente aquela atendente fica só fazendo Ctrl+C, Ctrl+V, pega um documento de vendas que o dono da empresa ou um gerente de vendas passou para ela e ela fica só copiando e colando igual um macaco apertador de botão, e isso impede você de viajar para Disney no final do ano se você é o dono da empresa. Não necessariamente por culpa da sua secretária, mas porque o seu processo de vendas está quebrado. Você precisa de mais personalização para fechar essas vendas, que é exatamente os clientes estão buscando, né? O que o cliente busca é uma venda personalizada, quase que uma venda consultiva de alto valor agregado. Todo mundo quer se sentir especial nos dias de hoje. E é exatamente isso que a gente busca fazer com esse projeto de agente IA dentro do WhatsApp. Ele tem 3 funções: tirar dúvidas, buscar produtos e prospectar clientes. Essa busca de produtos aqui é no banco de dados de produtos da empresa. Então, toda empresa tem um banco, um estoque assim de produtos que eles vendem, e a gente inseriu esse estoque de produtos dentro da memória desse agente de IA. A gente utilizou um fluxo como esse daqui para ficar mais intuitivo para o nosso cliente. A gente criou uma interface lá dentro do Google Drive. Não a gente criou, né? A gente usou a interface do Google Drive, uma pasta no Google Drive, para ele enviar os documentos, e toda vez que ele envia o documento, a gente sobe esse documento para uma base vetorial, um banco de dados vetorial que vai enviar todos esses documentos formatados para a memória do nosso agente de IA. Ou seja, toda vez que ele inserir o catálogo de produtos dele lá na pasta do Google Drive, a nossa IA vai digerir todas essas informações e começar a prospectar os clientes sabendo o produto e o valor atualizado do produto. É exatamente esse fluxo aqui que a gente usa, e eu vou deixar esse fluxo aqui na descrição do vídeo gratuitamente para vocês, tá? Para tirar dúvidas, a gente também faz o mesmo processo. Anteriormente, essa empresa recebia um volume grande de leads, que sempre chegava com as mesmas perguntas genéricas. Pelo menos em 80% dos casos, esses leads chegavam com perguntas genéricas, que eram muito parecidas uma entre as outras, e o atendente tinha que ficar copiando e colando a resposta para essas perguntas genéricas. Então era um processo altamente repetitivo, que demandava contratar mais pessoas para fazer isso, o que em uma hora você chega num ponto de inflexão ali. Para você escalar mais a sua empresa, você tem que contratar mais gente, sendo que se você contratar muita gente, vai cair sua margem. E daí, ou você vende muito caro e o mercado pode reagir bem ou não quanto a isso, e a sua empresa pode quebrar ou não, ou você vai abaixar muito o valor do seu produto e tem a chance do seu mercado virar um jogo bem sangrento e você se tornar um canibal. Porque quando você abaixa o preço, seu concorrente abaixa o preço também e fica sempre você jogando para baixo. Então, essa parte de tirar dúvidas é algo mandatório, eu acho.
eu tenho uma projeção que nos próximos 5 anos, 90% das empresas vão ter pelo menos essa parte aqui de tirar dúvidas automatizada com um agente de IA no WhatsApp. E o processo é o mesmo da busca de produtos. A gente insere um documento de perguntas frequentes que essa empresa já recebia anteriormente e que os atendentes utilizavam para responder as perguntas. A gente pega esse documento de perguntas frequentes e insere lá na base vetorial da nossa IA, seja com uma pasta do Google Drive ou seja a gente fazendo esse próprio processo mesmo. Mas nesse caso, a gente deixa uma pasta do Google Drive disponível para o nosso cliente ou para a equipe do nosso cliente, né, essa empresa, inserir esse documento dentro da pasta do Google Drive. Essa parte de prospecção aqui é o grande 80-20 do projeto, é quando você cria um script de vendas personalizado para aquele agente de IA, ou seja, isso depende totalmente do quanto que você domina prompt e do quanto que você entende vendas também, para você pegar o seu conhecimento em vendas, você pegar o seu conhecimento em engenharia de prompt e criar algo realmente feito à mão ali. Eu entro muito nessa parte aqui de criação de prompt para os agentes de IA que a gente faz na nossa agência. Eu coloco a minha expertise em vendas para fazer isso daqui acontecer, mas uma boa parte também é justo falar que vai para a humanização do projeto. Eu vou mostrar aqui rapidinho uma demo desse projeto funcionando para vocês aqui no WhatsApp. Esse daqui é o agente de IA que a gente construiu. Eu troquei algumas mensagens com ele antes para não ficar só gravando a demonstração, porque algumas vezes as mensagens podem ir muitas mensagens, pode ficar um tempo muito longo aqui do vídeo, então eu já cortei isso, eu já troquei algumas mensagens com a IA, só para mostrar para vocês. Eu falei um olá, ela me disse olá. Antes de mais nada, dá uma olhada no nosso Instagram, que é realmente uma parte pivotal para o funil de vendas dele, onde eles conscientizam o cliente, como eu falei lá atrás. Ela se apresentou como a Lara, assistente da empresa. Eu deixei borrado aqui o nome da empresa e o Instagram. Me perguntou qual é o nome e me perguntou se eu sou cabeleireiro ou dono da marca. Eles vendem cosméticos para cabelo e eles se posicionam como uma fábrica ou distribuidora. Então eles atendem dois públicos: a pessoa que quer revender esses produtos ou a pessoa que é cliente final, né? O cabeleireiro que vai usar ali no cliente dele vai ganhar uma margenzinha nisso daí. Mas eu me posicionei como dono da marca e isso muda totalmente o processo de prospecção. A linguagem que você fala para um cliente não é a mesma linguagem que você fala para outro. Então a gente já deixou isso bem definido no prompt do nosso agente de IA. Cada perfil de cliente ideal tem um modelo de comunicação ideal para ele também, porque a gente quer fazer uma venda personalizada, a gente quer fazer uma venda quase que consultiva e de alto valor agregado. Como eu falei lá atrás também, todo mundo quer se sentir especial. E aqui é que entra um ponto de diferença também. Uma atendente que fica repetidas vezes colocando uma resposta de Ctrl+C, Ctrl+V não vai dar essa humanização, não vai dar essa personalização. Então acaba que a secretária é mais robotizada do que o robô. Ok, voltando para a conversa, ela já me perguntou diretamente qual produto que eu tenho interesse de adquirir. Ela já vai ativar aquela ferramenta de buscar produtos. Eu inseri também o banco de produtos dele no banco de dados vetorial, como eu falei para vocês, utilizando essa automação aqui. Tá tudo dentro do Supabase Vector Store. O banco de produtos e o banco de perguntas frequentes. E eu já vou falar aqui o nome de um produto. Eu falei o Progressiva Sem Pausa. E esse agente de IA, ele já buscou Progressiva Sem Pausa, ele já sabe qual é o valor do Progressiva Sem Pausa, mas antes dele vender para mim, ele me conscientiza, ele me prospecta, igual eu falei que é um 80-20 aqui nessa jornada do cliente. Ele me envia um PDF para eu me conscientizar sobre esse produto aqui, o Progressiva Sem Pausa, o que é muito bom. Esse daqui foi uma sugestão. O próprio dono da marca chegou até mim com esse insight, eu achei super valioso e eu implementei nesse projeto aqui e realmente trouxe muitos resultados. E ele também sugeriu que a gente enviasse o vídeo do Instagram sobre esse produto. O vídeo do Instagram, ele já é um link direto do Instagram, mas eu tenho certeza que vocês perguntaram como que eu fiz para enviar esse PDF através de um agente de IA no WhatsApp. Bem, o template de agente IA que a gente utiliza aqui para os nossos projetos da Maven AI, ele tem uma tratativa de mensagens, ele consegue enviar mensagens no formato de texto, imagem, PDF, vídeo e áudio, cada um com uma lógica diferente. Então, se o produto que a gente inseriu lá no banco de dados vetorial da nossa IA, ele tem um PDF, ele tem um link desse PDF dentro desse banco de dados vetorial. Vamos deixar mais explicativo. Vamos supor que a gente criou um grande documento
um grande doc escrito progressiva sem pausa, valor e link do PDF. Esse link do PDF aqui, como que você pega o link de um PDF? O PDF ele vem como um arquivo, mas a gente tem que transformar como um link para fazer essa tratativa dentro do N8N. Eu transformo esse PDF em um link utilizando a ferramenta do Supabase também. Então até agora eu utilizei duas ferramentas, Supabase e N8N. Aqui dentro do Supabase eu venho nessa função aqui de Storage e eu consigo armazenar documentos e transformá-los em link. Então aqui eu tenho uma pasta de imagens e PDFs e essa imagem eu só preciso arrastar para cá e quando eu clico aqui nesse botãozinho, nesses três pontinhos, eu consigo pegar o URL. Nesse get URL, eu coloco dentro do meu documento de produtos, né? O documento de produtos da empresa e insiro lá no Google Drive. Então, antes de eu enviar o documento com todos os produtos da empresa, a gente faz essa tratativa. Se cada produto tem um PDF explicativo, a gente transforma esse PDF explicativo em link, coloca tudo em um documento só e envia aqui para o Supabase do agente de IA, para ele saber todos os documentos PDF de cada arquivo, de cada produto, quero dizer. Aqui nessa parte final de vendas, depois de eu ter sido conscientizado sobre o produto, ela já pode me encaminhar um orçamento do produto e fechar a venda comigo, entender método de pagamento, etc e tal. Em alguns dos casos, o cliente ele precisa de uma segurança a mais, ele precisa de um empurrãozinho para o gol. Então a gente ainda deixa habilitado uma transferência para humano em casos bem específicos, que ainda assim corta muito os custos da empresa, ao invés de contratar 10 atendentes humanos para atender todas as pessoas que chegam no WhatsApp, a gente coloca uma IA para atender a grande maioria, tipo 95%, e deixa um humano só para atender aqueles 5% que precisa de um empurrãozinho pro gol. Então o humano, ele vai lidar só com lead qualificado, só com lead quente, só com lead que está com intenção de compra, porque a IA fez todo o trabalho para ele anteriormente. E como que a gente faz esse redirecionamento humano? A gente utiliza uma central de atendimento chamada Chatwood. Essa central de atendimento unifica todos os atendimentos, aqui do lado tem todos os atendimentos, mas esse daqui tem o atendimento do El Pires, foi eu mesmo que troquei essa conversa com a IA, você pode ver que todas as mensagens são iguais, tipo, beleza, well, você é dono da marca, ótimo para trabalharmos juntos, qual produto você tem interesse, eu falei progressiva sem pausa, tá totalmente fidedigno aqui, igual eu mostrei para vocês, pessoal, e nessa central de atendimento, se o agente humano enviar uma mensagem por aqui, na central de atendimento, chega lá no WhatsApp, pro cliente em si. E ele não vai ficar conversando mais com a IA, ele vai conversar com o humano. Porque a gente tem uma tratativa aqui no nosso template de agente de IA. A gente faz uma condicional para entender se esse cliente está falando com um humano ou com uma IA. Você está vendo aqui, ó. Se o status for igual a IA, ele continua o atendimento. Se o status não for igual a IA, ele é falso e ele para o atendimento por aqui. Esse template de agente de IA, ele vai estar gratuito na descrição do vídeo, como eu falei para vocês também. Eu também deixei prometido isso daqui. E para fazer essa tratativa, para entender se o status está como humano, está como IA, eu também utilizo a ferramenta do Supabase. Realmente, eu tento limitar ao máximo o tanto de ferramentas que eu utilizo para ter um trabalho mais produtivo, para entregar um resultado melhor no final, entregar mais rápido também. Aqui dentro do Supabase, eu crio um banco de dados para o cliente agora, não mais um banco de documentos. Eu já passei toda a parte do banco de documentos para vocês. Agora eu quero falar sobre banco de clientes. Entender quais foram os clientes que entraram em contato com essa IA no WhatsApp, qual o número de telefone deles, qual o nome deles, se eles já compraram, se eles não compraram, se eles estão falando com a IA, se eles estão falando com o humano. A gente cria aqui uma tabela no Supabase. Eu criei uma tabela chamada chats. E cada linha desses chats aqui é um número de telefone, é uma pessoa que já entrou em contato com a gente. E eu, de exemplo aqui, deixei para vocês só o status. Então, o status pode ser IA ou humano. E esse chat ID é a senha de cada cliente. Como que se dá e por que eu uso essa senha? Vamos lá. Toda vez que o usuário ele envia uma mensagem para a gente, eu estou utilizando uma API de WhatsApp. Então, para eu conectar o meu agente de IA do N8N ao WhatsApp, eu estou utilizando uma ferramenta terceira chamada Evolution API. Eu não sou afiliado dos caras, mas eu estou utilizando essa ferramenta há 18 meses. Eu também não sou afiliado do Supabase nem do Chatwood, mas eu utilizo essas ferramentas há 18 meses nos meus projetos. E a Evolution API,
a gente conecta através de um QR Code esse agente de IA no WhatsApp e toda vez que a gente receber uma mensagem, vai ativar esse webhook aqui dentro do N8N. Esse webhook vai receber informações como o nome do usuário no WhatsApp, o número de telefone dele. E é só isso que a gente precisa para rodar a nossa tabela de clientes. Eu pego o número de telefone dele aqui e cada número de telefone vai ser uma linha dentro da minha tabela chats e a coluna aqui vai ser preenchida pelas informações do cliente. Lá para frente eu faço uma tratativa, então se esse número de telefone não está cadastrado no meu banco de clientes, ele vai aqui para o false e a gente cria uma chave para ele, uma senha para ele, né? E cria uma linha para ele. Como eu falei para vocês, cada número de telefone é uma linha dentro da nossa tabela e a gente vai criar uma linha para o cliente que não tinha sido criado antes. Sendo ele criado, a gente volta o looping, ele já foi criado, então ele vai passar aqui para o true. Agora a gente vai ver se ele está sendo atendido por um humano ou por um IA. Se for por um IA, é true e ele vai aqui para frente. Agora, a cereja do bolo para você que ficou até agora nesse vídeo, a gente entregou também para esse e-commerce uma automação de follow-up, ou seja, para aqueles leads que param de falar com a IA, que deixa a IA no vácuo, a gente não quer perder esses leads, porque imagina, você já fez todo o seu investimento em tráfego pago, o cliente já chegou lá, já engajou com você, já levantou a mão de que quer o seu produto, você perder ele pro seu concorrente, sei lá, ou você só deixou de converter ele, é uma dor muito grande para o empresário. Então a gente resolveu essa dor com uma automação, é uma cadência de follow-up, ou seja, se ele ficou 5 minutos sem falar com a IA, a gente já dispara uma mensagem automática para ele reengajar com a gente e voltar a fechar aquela venda. Não é só 5 minutos, a gente fez uma cadência de 5 minutos, 1 hora em um dia, ou seja, se ele ficar 5 minutos sem falar, mensagem automática. 1 hora sem falar, mensagem automática. 1 dia sem falar, mensagem automática. Você pode personalizar essa cadência de mensagens aqui, clicando no filtro. Só precisa mudar aqui o númerozinho e se você quer em minutos, horas e dias. Aqui tá minutes, porque eu quero em minutos, mas se eu quisesse em hora, eu colocava hour, igual tá aqui embaixo. Hour. E aqui, um dia, one day. Eu tenho uma tabela específica só para gerenciar esses follow-ups. Então, você vê aqui que essa primeira tabela, ela se chama chats, que é para gerenciar só as pessoas que enviaram mensagem, qual que é o status que elas estão. Essa primeira tabela aqui, mas eu tenho uma segunda tabela só de follow-up. Essa tabela de follow-up, eu gerencio a cadência de mensagens. Como que eu faço para gerenciar isso? Eu gerencio todas essas informações com várias colunas, é um escopo bem maior do que a outra. Eu utilizo uma coluna de última atividade, que é o último minuto que ela enviou a mensagem, o último horário, na verdade, que ela enviou a última mensagem dela. Pego também a última mensagem que ela enviou, para dar contexto para minha IA fazer follow-up. Pego o follow-up 1, se a cadência 1 foi enviada e foi realizada com sucesso. Follow-up 2, se a cadência 2 foi enviada com sucesso. Se a cadência 3 foi enviada com sucesso. E se todas as cadências foram feitas com sucesso, ele encerra. Então, um encerrado é uma condicional de verdadeiro ou falso. Se ele enviou já a primeira mensagem de follow-up, que é essa daqui de 5 minutos, a gente ativa lá e deixa true. Ou seja, ele não vai mais enviar depois de 5 minutos. Se a gente já enviou o follow-up de 1 hora, a gente deixa ligado, true, e ele não vai mais enviar depois de 1 hora, ele só vai enviar daqui a 1 dia. Então a gente vai fazendo essa cadência para não ficar spamando também o inbox da pessoa, né? Não ficar spamando a DM da pessoa e não se tornar uma conduta negativa para a meta. Então é isso, pessoal. Eu estava super ansioso para compartilhar esse case de sucesso com vocês. E se você gostou desse vídeo, provavelmente você vai gostar desses 2 vídeos que eu deixei aqui para o final, para realmente agregar valor para você. Eu realmente sugiro que você veja esses 2 vídeos para se aprofundar nesse conteúdo de IA, que realmente pode te deixar rico nesse ano de 2025. Eu sugiro que você vá lá, deixe o like nesses 2 vídeos, igual você deve fazer nesse daqui, e se inscrever também para não perder mais vídeos desse canal, beleza? Tchau, tchau. Até a próxima, meu amigo.